As danças clássicas constituem uma das modalidades das danças de salão e incluem 5 diferentes tipos de dança: a valsa vieniense, a valsa inglesa, o slow foxtrot, o kickstep, o tango e além dessas ainda temos o balé. Valsa. A valsa é um tipo de dança clássica, embora sua origem tenha sido campestre. A valsa surgiu na Áustria e na Alemanha no início do século XIX, inspiradas em dança como o minueto, dança na qual os pares dançavam separados, e o Laenter, dança campestre na Alemanha. A princípio, a valsa era vista como vulgar e até imoral pelas classes sociais mais altas e pela aristocracia. Quando Napoleão Bonaparte foi derrotado em 1815, foi realizado na Áustria o Congresso de Viena, que reuniu a nobreza e os políticos de diversos países. Nessa ocasião, o músico áustrio Sigismund Neumann introduziu a valsa entre a nata da sociedade europeia, o que garantiu a partir de então a presença desse tipo de dança nos palácios e em cortes de todo o mundo. O mesmo músico, Sigismund Neumann, veio ao Brasil em 1816 para ser professor de Dom Pedro I e da princesa Leopoldina. A valsa vieniense, introduzida então no Brasil, fez sucesso não só entre a nobreza, mas em todas as classes sociais, dando origem a outros ritmos, como as populares serestas. O maior compositor de valsas, considerado o rei das valsas, foi o vieniense Johann Strauss II. Dentre suas obras-primas destaca-se o Danúbio Azul. A valsa é encontrada no repertório de alguns compositores brasileiros, como Villa-Lobos, Carlos Gomes, Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga e entre outros. A valsa inglesa é uma variação mais lenta da valsa vieniense. Balé clássico. O termo balé ou ballet refere-se a uma modalidade de dança e à sua execução. Essa expressão provém do italiano ballare, com o sentido de bailar. Ela nasceu justamente na Itália em pleno Renascimento. Os principais postulados do balé se resumem na posição ereta, na prática de endors, o giro exterior dos membros inferiores, no corpo vertical e na simetria. O balé nasceu no fim do século XV, exatamente na cerimônia de casamento do Duque de Milão com Isabel de Ararão. Logo depois, essa arte também floresceu na França, em outra festa nupcial, dessa vez celebrando a união entre Catarina de Médicis e Henrique II. A França tornou-se o cenário ideal para o florescer desta dança. Nesse país, instituiu-se a Academia Real de Dança, e em 1713 foi inaugurada a Escola de Dança da Ópera. O balé revestiu-se de uma aula nobre. A partir de 1830 teve início a fase do balé romântico, com espetáculos como Giselle. Quando esta era entrou em declínio, o polo de criação deslocou-se de Paris para São Petersburgo, na Rússia. Foi o russo Serge Diaghilev que inaugurou o período do balé moderno com uma companhia própria. Neste cenário apareceram artistas que se tornariam famosos, como Pavlov, Nijinsky e entre outros. Na década de 60 consagra-se o Bolshoi de Moscou, até hoje celebrado em todo o mundo. Os balés de repertório muito comuns são aqueles que se inspiram em temas musicais famosos. Por isso mesmo são responsáveis pelo sucesso das companhias que eles extraíram a essência necessária para a montagem de seus espetáculos, principalmente no solo europeu. Algumas dessas montagens mais célebres são Copeleia, de Léo de Lebes, O Pássaro de Fogo, de Igor Stravinsky, O Quebra-Nozes e O Lago dos Cisnes, de Tchaikovsky. Em nosso país, o primeiro espetáculo de balé clássico foi montado em 1830, no Rio de Janeiro, nos palcos do Real Teatro de São João, com a direção de Lacombe. Mas essa arte só floresceu no Brasil no século seguinte, com a celebração das companhias russas Slow Fox. O Slow Fox surgiu em Nova York com base em outro ritmo, o foxtrot. Dança-se para música executada pelas grandes bandas de jazz, as big bands. Com sensação de elegância e sofisticação, visualmente dança assemelha-se à valsa. O kickstep. O kickstep é um tipo de dança de salão internacional e, embora possa ser comparado com o foxtrot, o charleston e até a valsa, este é bem mais rápido e implica alguns passos de dança intrínsecos. A história do kickstep está intimamente ligada ao aparecimento de 2 gêneros musicais, o ragtime e o jazz. Em retrospectiva, é seguro se dizer que o kickstep evoluiu a partir dos estilos de dança tão distintos como foxtrot, charleston, shag, patch body, Boston e on-step,
sendo uma dança criativa, combinação de todas elas, tendo a sua origem da Inglaterra, onde curiosamente muitas bandas tocavam foxtrot lento e demasiado rápido. A solução foi abandonar o ritmo foxtrot lento e introduzir o que viria a ser o kickstep como a versão mais rápida do foxtrot. O kickstep tinha chegado para ficar, e a loucura dos ingleses por essa dança foi explicada de uma forma muito simples. Foi a maneira encontrada para se manterem quentes durante os meses frios. A dança também ocorreu o mundo e graças ao seu caráter alegre que consegue proporcionar um belo espetáculo. Tango. O tango é um gênero de dança e música tradicional da Argentina. É considerado importante símbolo musical desse país e apresenta uma enorme carga emocional e dramática. O tango originou-se no final do século XIX, nas margens do Rio da Prata, em Buenos Aires, na Argentina, e em Montevidéu, no Uruguai. Apenas em 1910, a difusão dessa arte, o tango passou a ser aceito pela burguesia e a partir de então ganhou os salões. Depois que o tango começou a ser visto com outros olhos, surgiram algumas fases gloriosas dessa vertente artística.